Olá, amigos e amiga espírita, boa noite a todos. Eu sou a Valdete da USE Regional Franca. Estamos aqui mais uma vez apresentando a 51ª Semana Regional Espírita com a nossa oradora Rutineia Cristina da Silva. A nossa palestra de hoje é Pedi e Obtereis. Uma boa palestra a todos vocês. Compartilhem, deixem o seu like. Olá, queridos amigos, eu sou a Rutineia, da União das Sociedades Espíritas da USE Franca. Nesse ano, acredito que eu complete 10 anos de Semana Regional e Semana da Família. Gratidão aos amigos que me colocaram nessa seara e a todos que passaram aí nessas décadas de Semana Regional por essa bancada, pelas casas espíritas, pela região. É um prazer estar aqui. E hoje o nosso recado será sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. O que seria esse pedir e obtereis? Isso quer dizer que nós vamos pedir e vamos obter. Mas será que Deus vai atender a todos os nossos caprichos? Nós vamos falar de pedido, mas que jeito é esse pedido? Primeiramente, esse pedido nós vamos identificar como um pedido que vem por meio da prece, dessa conexão com Deus, com o alto, com os bons espíritos, daqueles seres que são dotados de boas intenções, que querem o bem comum. Então, quando eu começo a falar da ação dessa prece, que é o meio pelo qual nós vamos pedir, nós vamos alcançar Deus e os seus emissários, eu me lembro aqui de uma oração de Santa Teresa d'Ávila, uma doutora da igreja, que nós trazemos aqui para o contexto espírita por sua representatividade, por sua maturidade espiritual e não por sua filiação espiritual, vamos assim dizer, que é a Igreja Católica. Então, na sua oração, ela diz assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Deseja as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda, ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. E como que nós vamos compreender esse Deus, né? Não como alguém materializado como nós, mas o que nós temos desse Deus? Nós temos ali o poder de criação proporcional à nossa evolução. Nós temos principalmente o seu legado que vem por meio dos seus emissários. E um desses emissários é o Cristo, né? O maior que conhecemos é o Cristo. Então, quando eu tenho Deus, e eu falo, quem tem Deus nada lhe falta, alguém pode perguntar para mim, mas eu não vejo Deus, eu não toco Deus, ele é imaterial, ele não se apresenta para nós, se apresenta sim. Ele pode não se apresentar da maneira como quereríamos aqui nos nossos caprichos, né? Deus aparece aqui para mim, faz aquilo que eu estou pedindo, faz aquilo que eu estou mandando, né? Tem gente que gosta de dar ordem para Deus, né? Mas ele se apresenta pelos seus emissários. E não são esses emissários que fazem por nós também. É o segmento dos seus ensinamentos. Então, quando eu digo que eu tenho Deus, eu quero dizer que eu tenho, por exemplo, a mensagem do Cristo. O que é a mensagem do Cristo? O amor ao próximo como a mim mesmo. E que isso se relaciona com a prece, né? Essa mensagem de amor. É porque o que eu posso pedir pela prece é aquilo que está vinculado ao amor. Então, se eu estou na prece, eu tenho que estar com Deus. Deus se mostra para nós por Jesus. E Jesus é o amor, ou seja, a prece precisa estar vinculada ao amor. E a gente traz aqui para nós, né? Qual é o objetivo da prece? Ela tem uma razão, eu já disse, ela precisa estar vinculada ao amor de Deus por nós, que é demonstrado
pelo Cristo, seu maior representante aqui na Terra. A prece, ela é a invocação pela qual o homem entra em pensamento e comunicação com Deus por meio dos seus intermediários. Então, quando eu faço uma prece, eu passo ali pelos espíritos maiores, pelos espíritos que têm uma luz maior do que a minha, para chegar até Ele, para fazer ali os meus pedidos, os meus agradecimentos também, emitir aquela vibração de agradecimento também, não só de pedido. Mesmo que eu esteja falando hoje de pedir e obtereis. A gratidão é um processo importante nesse processo. É uma luz que acende. Né? Quando eu faço uma prece, é como se eu acendesse uma luz e me tornasse mais visível do que aqueles irmãos que estão nas trevas. Mas, às vezes, a gente tem que ter o pensamento contrário. Quando eu faço a prece, eu acendo a luz. Por quê? Eu consigo procurar essa luz. E aquele meu irmão que está ali nas trevas, que não consegue ver essa luz nem chamar por ela, ele permanece na escuridão, ou seja, ele não vê saída. Olhemos os casos, por exemplo, dos suicidas. São pessoas que não veem a saída. Por quê? Porque não conseguem enxergar esse brilho. Né? Não sei assim delimitar até que ponto fazem ou não a prece, mas não conseguem estabelecer essa ligação com o alto. Né? E aqui a gente coloca assim, e já que eu faço essa prece, que a prece ela é essa conexão com Deus, com o alto, que Deus não muda. Por que Deus não muda? Porque se a gente tivesse sujeito às leis de Deus e elas fossem imutáveis, a gente perderia a referência do certo, do errado. Deus simplesmente é. Ele é a bondade, ele é o amor, ele é a justiça, ele é todas as virtudes no seu grau máximo, porque ele é o grau máximo de tudo que é bom. Quando a gente fala em prece agradável a Deus, eu não estou dizendo que Deus tem humor. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas seria a prece que estaria de acordo justamente com essa justiça, com esse amor, com essa bondade, com aquilo que os emissários de Deus trouxeram para nós, que estão aí nos evangelhos, né, e outros livros que são representativos nesse sentido, né? Então, a prece agradável seria a prece feita com o coração e não com os lábios. A prece feita com sinceridade e fé, naquele sentido de estabelecer realmente uma conexão. A gente vê tantos exemplos, né, de quem ora, de quem pratica atos para ser visto. Um exemplo assim muito claro disso, né, é quando alguém desencarna, né, que as pessoas ficam reparando se a viúva está chorando pouco, muito, se o filho, se a filha chora ali por aquele que desencarnou. E quando, na verdade, nós deveríamos estar em prece por aquele que se foi, desejando, pedindo aos bons que ele seja bem encaminhado. E, na verdade, o será, conforme o seu merecimento. A prece, nesse caso, ela teria que ser um ato de humildade. Não de humildade de se fazer pequeno no sentido de se menosprezar. Humildade de me reconhecer enquanto uma criatura divina, alguém criado e destinado a ser luz, mas que ainda tem várias más tendências, vários pontos para lapidar, para aprimorar enquanto ser humano. Então, isso seria um ato de humildade. Eu sei que eu sou amada por Deus, eu sei que eu fui criada por Ele, eu sei que eu já adquiri virtudes, porém tenho pontos para ser lapidados. E por que um ato de arrependimento? Porque se eu ainda não sou perfeita, é porque eu ainda tenho do que me arrepender. Essa lapidação que falo, né, que nós precisamos aí sofrer, é justamente deixar para trás as nossas más tendências. E a gente tem que pedir isso a Deus. Mas como? Eu vou falar para Deus que eu tenho minhas más tendências e Ele simplesmente, só pelo poder da oração, vai me fazer um Cristo?
não haveria mérito. Ele vai me fazer um Cristo, sim, porque ele vai proporcionar condições para que eu vença essas minhas más tendências, para que eu adquira virtudes e a partir dessas virtudes, desse amor pelas suas criaturas, que são os meus irmãos ali, seres humanos, aí sim eu vou ser um ser destinado a ser luz. Ou seja, Deus me fez anjo, mas ele não me deu, né? Ele não me deu isso. O que ele deu foi condições para que eu alcançasse, para que eu buscasse. Não é esse o título do Evangelho? Pedi e obtereis. Eu vou obter, sim, mas ele não vai me dar, não. Buscai e achareis. E o que eu vou buscar? O próprio Deus. Mas meu sonho é o trabalho, o meu objetivo é a família. Onde eu estiver, eu preciso buscar Deus. Preciso buscar esse amor. Gostar de Deus é muito fácil. Olha, eu estou aqui parada, estou gostando de Deus. Onde eu vou buscar Deus? No serviço ao próximo, na melhoria das condições de vida de outras pessoas. Não estou dizendo aqui só das condições materiais, né? Mas por onde eu estiver, em que função, em que profissão, em que posição familiar eu estiver, eu tenho que ser sempre um vetor de melhoria para o próximo, seja da condição material, seja da condição espiritual, ou de qualquer condição for que eu possa atender. Aí a gente entra numa outra situação. Deus não recusa socorro para quem está na direção do bem, mas nós precisamos entender o que é o socorro. Às vezes o socorro sou eu ter um câncer. O socorro, por vezes, pode ser perder uma mão quando eu usaria essa mão de maneira inadequada. Mão no sentido assim, de algo que eu vá perder por mau uso, para me proteger de mim mesma. Né? Deus não recusa socorro, mas nós precisamos ter entendimento para saber qual é esse socorro. Porque muitas vezes nós estamos esperando ser aliviados das nossas dores. Muitas vezes nós estamos esperando que a dificuldade nos seja retirada e que a gente tenha aqui todos os gozos materiais, toda a felicidade, uma felicidade dada. Nada nos é dado, tudo nos é conquistado. E aí a gente pensa assim, né? Às vezes, eu pedi, Deus não deu nada. Olha, depende muito com que objetivo eu pedi. Né? Como eu disse, pedir e obtereis não é bem assim. Não é tudo que eu posso pedir, não é tudo que eu vou receber. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E lá no alto eles sabem muito bem aquilo que não me convém. E na verdade a gente entra nessa questão, o que eu posso pedir? Eu posso pedir aquilo que esteja de encontro com a mensagem do Cristo, maior emissário de Deus aqui na Terra. Eu não posso pedir para o outro quebrar a perna, eu não posso pedir para o outro perder o dinheiro e eu achar, eu não posso pedir nada que vá de encontro, que vá contra a lei do amor. Tudo que eu posso pedir está de encontro à lei do amor e caridade. Ou seja, só posso pedir o bem. Aliás, eu posso pedir o que eu quiser, mas eu só vou receber o bem. E às vezes aquele bem, ele não vem do jeito que eu imagino, como deu o exemplo do câncer para o nosso melhoramento, que seria a doença, a pobreza, não é? Muitas vezes a traição. E isso são remédios amargos que precisamos tomar. E às vezes a gente pergunta para Deus, nossa, mas eu pedi um emprego, Deus me deu a demissão, né? E às vezes Deus deu uma demissão para a pessoa, ela foi lá, aprendeu um novo ofício, e a partir desse novo ofício, ela tem grandes aprendizagens. Ou seja, Deus não deu exatamente aquilo que você pediu, Ele deu aquilo que você precisava. E a gente tem que saber ler nas entrelinhas ali divinas essa questão, olha, eu pedi, por que não ganhei?
O que ganhei no lugar e por quê? Quando a gente vai lá no outro trecho do Evangelho, lá no capítulo 2, né, quando está falando, por exemplo, lá da realeza de Jesus, naquele item do ponto de vista, se fala justamente dessas questões, né? Olha, quando eu estou vivendo um problema, eu estou achando aquele problema a coisa mais importante do mundo, a maior dor do mundo. Mas quando eu olho aquela situação que às vezes eu mesma vivi, né? Quando eu me afasto, ou aquilo fez muito tempo, ou às vezes eu vou perguntar para alguém e a pessoa me mostra numa visão mais ampliada uma situação que eu mesma vivi. Aí que nós vamos entender os desígnios divinos. Aí que nós vamos entender o que eu pedi, até que ponto Deus atendeu e talvez por que não atendeu. Por quê? Porque eu vou enxergar aquela situação de vida numa perspectiva ampliada. Não vou enxergar ali só com o sentimento de quem está envolvido. Né? Vocês já viram falar assim, olha, eu estou vivendo uma situação difícil. Vou lá conversar com alguém que está vendo o problema de fora, não com quem está envolvido, né? Às vezes é uma questão conjugal, é uma briga de família, é uma situação com o chefe. Quando eu converso com alguém que está vendo de fora, talvez eu tenha uma visão mais ampliada e consiga enxergar aquilo de uma outra forma. Então, assim é essa relação com Deus, com a prece, com os nossos pedidos. Eles são atendidos até que ponto? Eles não são dados, nada é dado, tudo é conquistado. E por que não veio agora? Aí a gente coloca assim, nossa, eu tenho que fazer a prece, eu tenho que me conectar com Deus. Isso é fato, eu não posso viver isolado, não posso viver desconectada de bons espíritos, porque senão eu vou cair em más influências que vão ali se alinhar às minhas más tendências. Então, o que essa prece me melhora? Ela é uma proteção contra as tentações. As tentações que eu tenho, tentações da carne, como a comida, o sexo, a droga. Então, todas essas tentações eu tenho. E a espiritualidade ali que se afiniza comigo, né? Que se afiniza com cada tendência dessas, ela vai se aproximar conforme a vibração que eu vou emitir por ter essa ou aquela má tendência. E aí vocês perguntam, nossa, eu vou rezar lá para Nossa Senhora Aparecida. Ela protege? Eu vou dizer para vocês, depende da Nossa Senhora Aparecida. Como assim, Ruth? Depende daquele espírito que vai atender quando eu chamar. Se eu estou me espelhando ali só para aquela imagem, aquele mito, e esperando que ela faça por mim, não vai atender. O que vai me atender? É a vibração que eu vou emitir quando eu estiver em prece. Quando eu tiver uma fé tão grande que eu entrar em conexão com esses espíritos bons que atendem aí por Pedro, Paulo, por Nossa Senhora Aparecida, por Nossa Senhora da Conceição, por Buda, por qualquer outro espírito representativo de qualquer crença ou algum espírito anônimo que represente o caminho do bem. Então, o que vai me proteger é a minha sintonia. É o que vai me colocar ali aproximada aos bons. O que é o exemplo disso, né? Já viram quando a gente está num lugar onde todo mundo xinga? Xinga aquele palavrão feio. Você já viu que parece que até o ambiente se fecha, né? Parece que até as nuvens assim dão uma fechada. Por quê? Porque a gente baixa a nossa sintonia. A gente entra ali em vibração com aqueles que querem o mal, com aqueles que praguejam, ou seja, né, com aquela energia negativa. Então, nesse sentido, não está sendo para a melhoria do homem, né? Que eu estou xingando, eu estou falando feio, eu estou falando mal, falando palavrão. Está melhorando quem? Às vezes eu bati o dedo, vou xingar porque está doendo. Mas sarou a dor? Claro que não. Só aumentou aquele ressentimento de revolta por ter batido o pé, por às vezes ter quebrado o dedo. Mas não tirou aquela dor.
Não é? Aí vocês vão perguntar, nossa, Ruth, se eu cantar aleluia melhora? Olha, não sei se melhora a dor, cantar aleluia, no sentido de gratidão, de buscar ali espíritos mais elevados para estarem com a gente naquele momento. Mas eu garanto que o conforto, ele chega com mais facilidade do que quando eu estou praguejando. Se eu estou numa situação difícil de fome, guerra, morte, doença, da mesma forma. Né? Eu praguejar, eu ficar ali perguntando, Senhor, por que comigo? Por que não é com o outro? Olha aí, eu posso ficar desejando mal para o outro? Não posso. Né? Então eu estou baixando a minha vibração. Quando eu aceito aquilo, quando eu rezo, quando eu busco condições de sair da situação difícil, além de eu elevar o meu padrão vibratório, de me conectar com bons espíritos, eu estou exercitando a minha inteligência. No sentido de, olha, eu estou sentindo uma dor, eu estou de cama, eu não levanto mais, estou com uma doença gravíssima. Eu estou praguejando porque eu estou na cama. Eu estou praguejando porque eu não estou num baile. Aliás, hoje em dia ninguém está mais no baile. Não é? Eu estou fazendo o que ali naquele momento para melhorar a minha condição? Quando eu entro em prece, só daquilo eu já estou tentando melhorar ali aquela condição, eu já estou tendo novas aprendizagens, então eu estou buscando a conexão com o alto. Aí a gente entra num outro ponto que é muito tenso, né? Que eu tenho falado aí nesses últimos minutos que a nossa felicidade não é dada, que ela é conquistada. Então, eu vou ter que contar para vocês uma coisa. Quando a gente fala ali de prece e abrandamento de faltas. A prece, ela não diminui, ela não muda as provas. Como que não, Ruth? A gente fica aí rezando igual bobo, não acontece nada. Acontece sim, acontece muita coisa. Vamos conversar um pouquinho. A prece, ela não é milagre. Ela nos ajuda a suportar. Um exemplo, né? Há alguns anos atrás eu passei por uma cirurgia de vesícula. Mas a minha cirurgia não foi simples, não. Foi uma coisa horrorosa. A cólica de vesícula, ela é uma coisa horrorosa. Eu brinco que a gente fica verde. Não é? Quando tá ali com problemas de vesícula. E eu me lembro que era uma dor assim, muito forte, uma dor horrorosa. Eu era muito jovem, lembro que saía para ir ao shopping, não é? Para namorar ali naquela época e voltava carregada para casa. E eu me lembro assim, de alguns momentos desse período, foi mais ou menos assim, uns 10 dias que eu passei nessa crise, que eram momentos de muita dor física. Mas a sensação que eu tinha era que por vezes era retirada do corpo. Quando conseguia entrar numa vibração maior, quando conseguia pedir que, pelo amor de Deus, aquela dor fosse abrandada. Não abrandava não, viu gente? Não abrandou não. Até a retirada não abrandou. Mas foram situações assim, muito interessantes, né? De passar realmente por um problema físico, né? Eu estava à beira de ter uma infecção generalizada, porque era um problema simples, mas que se agravou. Então, lembra assim de rezar e vivenciar situações de perdão, né? Que a gente ainda é muito jovem, muito ferro e fogo com muitas coisas, né? De valorização da família, de perdão, desse transcender o corpo físico, de conseguir, às vezes, olhar aquele corpo físico com dor, já numa postura mais afastada. Então, foi uma experiência muito interessante que tive aí nesse momento, né? Eu lembro que era um momento de Expoagro, né? Mas não deu para ficar na Expoagro, não. E o que eu posso dizer desse abrandamento de dor, né? Dor física que Deus me deu naquele momento? Ele não tirou a dor, não. Mas ele me deu conforto para suportar. Ele me fez abstrair de algumas situações, né? Eu até coloco situações de perdão, situações de deixar para trás, coisas que não valiam a pena, porque mesmo na juventude, isso foi que 20 anos atrás, ali, mocinha, a gente trazia, às vezes, de outras vidas, de outras situações, às vezes até dessa, raivas, ódios, coisas assim que não estavam somando ali,
naquele momento, né? Que ainda ia na mocidade espírita ainda e tal. Né? E aquela dor física fez refletir por tudo isso. Então eu pedi a Deus que aquela dor parasse. Que aquela dor parasse. Me lembro de acordar no hospital depois da cirurgia e olhar para a enfermeira e dizer, né? Porque eu tinha ido na reunião mediúnica, né? Já sabia mais ou menos como que funcionava. Já pode parar de doer. Eu já sei que eu desencarnei. Não tinha desencarnado nada, gente. Tô aqui até hoje. Né? Mas é uma experiência que eu gosto assim de compartilhar por isso, porque aquela semana ali de dores, de hospital, de soro, de cirurgia, me fez dar uma reviravolta na vida e depois me encaminhar para a vida adulta. Então foi muito interessante, Deus não tirou, mas aquele momento foi um momento chave, um momento crucial. Depois tirou, né? Depois da cirurgia, foi passando o tempo, curou. Hoje, graças a Deus, não tem mais nada, nem a vesícula, porque tirou mesmo, né? E o que isso leva a crer aqui pra gente? Que o perdão, ele vem como uma mudança de conduta. Ou seja, eu não estou falando aqui de coisas que eu peço. E de repente eu estou pedindo tanta coisa aqui para Deus, estou querendo obter tanta coisa, e eu não estou pedindo perdão. Né? Perdão pelos meus atos, perdão ali pelos momentos em que eu não segui a lei de Deus. E muitas vezes isso é o pior. Mas eu não estou falando de um perdão da boca para fora, de um perdão só com palavras. Lembra da prece mais agradável a Deus, que é a prece com sinceridade? Eu estou falando de um perdão de ações. De um perdão de agregar pessoas, de agregar situações por entender assim, olha, não compensa eu ficar me debatendo com fulano, não compensa eu ficar com raivinha de Beltrano. Então aqui é uma prece vivenciada, ou seja, no sentido de querer bem, ó, buscar o bem de outro. Estou pedindo pelo outro. Se eu não estou rezando com palavras, no sentido de Pai Nosso, de Ave Maria, aquele querer bem se torna prece. Ou seja, uma prece com atitude. A atitude de bem-querer, a atitude de servir, a atitude de acolher aquele que em determinado momento eu nem queria. Né? Nossa, Ruth, mas aí você entra no estudo do perdão. Gente, eu já entendi que no Evangelho tudo está interligado. Tudo é amar ao próximo como a ti mesmo, é o perdão. Isso é a lei de Deus. Isso é o sacrifício mais agradável a Deus. É estar em conexão com as suas criaturas. E essas criaturas são as pessoas que convivem conosco. Né? Essas criaturas, elas não estão na China, não estão na África, elas estão do nosso lado. Na nossa casa, no nosso trabalho, na casa espírita. Agora elas estão online, né? Não tem gente que irrita a gente online também. Aí é bom que a gente muta o microfone, fecha a câmera e faz cara feia para a pessoa. Tem isso também. Mas eu estou aqui para perdoar. E às vezes, estou perdoando nada, eu que tenho que ser perdoada. Aí a gente vai lá no fim do Evangelho, né? A prece por outras pessoas funciona? Porque eu já estou entendendo aqui, ó. A gente já está conversando aí há meia hora que eu estou rezando, mas Deus não é aquele pai permissivo que dá tudo para o filho, não importando se esse filho merece. Deus é aquele pai justo que dá o que o filho precisa e merece. Deus faz com que o filho alcance o merecimento. E pelos outros eu posso pedir? Posso. Vou obter? Depende, como eu disse, da necessidade do que está sendo pedido. A vontade de fazer o bem atrai e chama a ação dos bons espíritos. Aí entra a questão assim, do pensamento e vontade como algo além da esfera corporal. Então, estou pedindo por outro. Seja por um pai, seja por um filho, seja pelas vítimas aí da Covid-19, num exemplo assim de algo que está precisando de muitas orações no momento. Então,
eu estou pedindo, eu estou ali saindo do corpo, eu estou transcendendo, eu estou buscando espíritos que estejam numa frequência de ajuda, de espíritos que estejam numa frequência de amor. Mas tem uma imagem, uma cena no filme Nosso Lar que eu acho ela muito forte. O filme é até meio fantasioso, mas é da imagem de alguém que ora por André Luiz. Não é assim, vamos ver se eu consigo trazer essa parte do filme que era mais ou menos assim. Lá no filme, claro que isso não tem no livro, eu li o livro também. Em algum momento, quando encarnado, o André Luiz ele recebe o cumprimento de uma senhora muito agradecida pelos serviços de médico que ele prestou ao marido dela. E aquela senhora é muito grata, porque o doutor André, como ela dizia, curou o marido dela. Acho que esse marido é até desencarnado, mas ele é muito grato ao doutor André. Quando está no plano espiritual, André Luiz ele passa ali por todos aqueles sofrimentos, depois por todas aquelas aprendizagens. E quando ele está num momento de maturação, o que acontece, né? Ele é levado ali num setor, na espiritualidade e tal, que eu não saberia explicar com detalhes, e falam para ele, olha, você já viu quem que rezou por você enquanto você estava naquela situação difícil? Né? E lá no filme, né, o André corre da mulher. Sabe quando corre de gente chata? Então, fica correndo lá da mulher, não dá a devida atenção, só cumprimenta-se com o necessário, só para não falar que não cumprimentou. Aí aquela mulher aparece ali na tela mental de André Luiz. E ele vê, ó, só essa pessoa rezou por você. Então, o que a gente entende? Olha, eu posso rezar por todo mundo. Eu posso rezar pela humanidade, eu posso rezar por um familiar meu, mas o recebimento dessa pessoa também precisa estar atrelado a uma conexão. Então, o que essa imagem, né, de um filme ali me fez refletir? Que eu pedi pela pessoa, vai chegar nela sim. Mas vai chegar quando ela estiver com um padrão vibratório para receber. Eu faço hoje, mas talvez o efeito não seja hoje. Mas não é perdido. Não é? É aquela questão assim, né? É igual a mensagem do celular. Eu mando a mensagem na hora que eu quero, mas o outro só visualiza na hora que ele quer ou então na hora que ele pode. E esse quer e esse pode tem muito a ver com o nível de maturidade do espírito. Quantas mães, né? Eu já estou na fase aí de mãe, de adolescente, quase adulto, né? Que quando as mães falam, menino põe blusa, menino faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Aquela falação, né? A gente não pensa que a gente vai ficar igual a mãe da gente, fica assim. Eu fiquei até pior. E, às vezes, aquele espírito não é naquela hora que vai pôr a blusa de frio, não é naquela hora que vai chegar cedo, se já dirige, não é naquele dia que vai andar devagar com o carro, com a moto. É conforme a sua maturidade espiritual. Mas, nos momentos ali que forem necessários, eles vão se lembrar. Não é? Minha mãe me falou isso, minha mãe me falou aquilo. Nossa, não devia ter vindo por aqui, porque ela disse. Assim é a prece. Eu faço hoje, mas a pessoa recebe no seu momento de maturidade. Mas nada é perdido. A lição sempre chega. E a gente entra numa questão assim, né? A lição sempre chega para aquele para quem a gente pede, para a gente mesmo. Nem sempre vem do jeito que a gente pede. Mas como que os bons espíritos recebem essas preces, né? Olha, aí eu vou ler até aqui para vocês. A energia da corrente, né? Dessa corrente do pensamento, guarda proporção com o pensamento e a vontade. Então a gente deu assim o exemplo do show do Padre Marcelo, né? Aí você fala assim, a Ruth só busca exemplo lá na Igreja Católica, mais ou menos, né? Os exemplos deles são mais gritantes, os espíritas são mais discretos. Gritantes que eu digo assim, mais chamativos, né? No caso do convento, ali da igreja. O que é essa questão da corrente, né? Eu me lembro que quando o Padre Marcelo esteve em Franca, uns 15 anos atrás,
havia tido também um show de rap. Gente, nada contra o rap, cultura hip hop, muito pelo contrário. Tem um pessoal aí que trabalha com isso de uma maneira muito legal, com projetos educacionais, inclusive. Mas tinha tido um que não tinha sido legal. E o que foi a diferença aí que a gente percebeu? Quando as pessoas foram lá no show do Padre Marcelo, assim como nós fomos no do César Tucci também, ó, exemplo espírita, a vibração era tão boa, mas o Padre Marcelo foi lá na Expo Agro, num lugar maior, que cabia muitas e muitas e milhares de pessoas. Não é da mesma maneira que o show aí do Outro Ritmo que a gente citou. Cabia ali milhares e milhares de pessoas, mas não tinha nenhuma confusão. Ou seja, a corrente, a vibração, aquelas pessoas foram para lá para estarem em oração, para se conectar com o alto. Então, aquela vibração inibia ali as suas más tendências. Na maioria daquelas pessoas, eram pessoas com tendências, vamos dizer assim, pelo menos naquele evento, para o bem. Mas poderia também ter pessoas que, se estivessem no estádio de futebol e rolasse uma briga, poderiam apoiar, porque são aquelas que são volúveis, né, que vão conforme, dança conforme a música. Então, o que? Aquele ideal ali de oração, de reza, de crença, direcionou a vibração daquele coletivo de pessoas. Mais uma vez a gente falando, ó, como que os espíritos ouvem a prece? Ouvem a corrente fluídica que lhe é dirigida. Então, quando a gente fala ouve, parece que é muito assim, material igual nós, né? Tá escutando pelo ouvido. Mas diz que o espírito enxerga com o corpo todo, ouve com o corpo todo, até porque o conceito de corpo para o espírito é diferente do nosso, né? Então, é a maneira que ouvir é um termo errado, seria que ele identifica aquele chamado. Por isso, né, até por ter outros sentidos aí que desconhecemos, os espíritos ouvem as preces onde quer que estejam. Então, para os espíritos mais elevados, não há tempo, não tem espaço. A conexão é pela comunhão de pensamentos. Eu sou um espírito que pensa no bem. Eu consigo me ligar, conectar com espíritos que pensam, que querem o bem. Né? Semelhante atrai semelhante. A gente já está num ponto mais elevado? Não, somos espíritos muito imperfeitos. Mas tem aqueles espíritos que estão um passo à frente aí, que pedem por nós e que estão do nosso lado. Às vezes a gente ainda não consegue enxergar, não é? Mas só a nossa vibração aí do bem, do amor, já atrai esses irmãos maiores para o nosso lado. E qual seria o papel dos bons espíritos nessa situação? Já disse, não afastam o mal de nós. O que é esse mal? Gente, nada é mal assim para nós. São as nossas provas e as nossas expiações. Então, esse mal seriam as situações difíceis que enfrentamos. Aquelas que fazem a gente dar um passo à frente na evolução. Eu citei para vocês uma situação de doença. Olha, aquela doença para mim foi divisor de águas. Ela me fez dar um passo à frente, enxergar várias situações ali de uma outra forma. Assim como tiveram outras situações ali que fizeram mudar a rota. Os bons espíritos desviam os maus pensamentos, porque se a gente está conectada com eles, a gente vai pensar em coisas boas para nós e para os outros. A gente vai pensar naquela música que tem a mais bela poesia. A gente vai pensar naquele lugar que traz felicidade. Aí vocês poderiam pensar, Ruth, mas quando você está conectada com os bons espíritos, você não pensa na favela, você não pensa naquele lugar onde as pessoas passam fome? Penso sim, mas eu penso neles com felicidade. Eu imagino que deve ser igual aquilo que eu penso que o Chico sentia. Que eu imagino que o Chico, lá naquela pobreza de Pedro Leopoldo, que ele fosse feliz. Não feliz com a pobreza dos outros, mas feliz por estar servindo. Feliz por querer a felicidade dos outros. E a sua também. Né? Quando chegava num ponto que a felicidade dele se fundia com a felicidade
dos demais. Os bons espíritos não interferem nos decretos divinos. Ou seja, se eu tenho a minha prova, eu vou cumprir. Mas eles estão aqui do nosso lado, né? Ajudando a suportar, ajudando a sarar a dor, né? Então, eles não tiram de nós a prova. Você vai ter a doença, você vai ser traída, vai perder o emprego, vai. Mas eles estão conosco, né? Não tem aquela música lá, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Ele está. Ele dá suporte, mas ele não tira a cruz, não. Não tirou nem a dele, né? Ele que não devia nada carregou a dele, por que a gente não vai carregar a nossa? E esses espíritos, eles guiam o nosso livre-arbítrio. Que jeito? Dando sugestões, né? Livre-arbítrio. Eles nos dão boas sugestões. Já viram perante tantas situações, como parece, a gente tem o anjinho do bem de um lado e o anjinho do mal do outro. Então, são os nossos bons amigos espirituais que estão ali, né? Como que soprando ali pra gente as boas sugestões. E isso é fruto da prece, isso é fruto dos nossos pedidos a Deus. Né? Então, a gente tem vários exemplos assim que a gente está caminhando, né? Dou muito exemplo assim de mãe, né? Esses dias estava em outra casa e lembrei. Nossa, estava com a minha filha, fiquei uma semana internada, tendo que cuidar de uma série de situações com o trabalho, pessoas mandando mensagens assim, viu, gente? Não é de conforto, não. Mensagem assim, ó, tá acontecendo isso no seu trabalho, tá acontecendo isso, tem que buscar outra criança na escola e você tá internada com a outra, né? E a gente passa por essas situações, né? Quem é mãe se identifica muito com o que eu tô falando, né? Depois que passa, você fala assim, nossa, fui eu mesmo que passei isso. Fala a verdade, como que eu dei conta? Eu acho que o dia lá da dor da vesícula foi mais fácil que isso daí. E foi mesmo, né? Porque a gente lá deitado, mesmo que tá com dor, tá deitado sossegado, né? Mas tem outros desafios que desafios assim, que são maiores aí na vida da gente. E quando a gente pensa assim, fui eu mesmo que passei isso, é justamente aquele momento que a gente fez a prece e eles vieram socorrer a gente. Eles deram ali o alento para o cansaço físico, eles deram condições daquele cansaço mental não atingir, da gente ter saída para conversar com um, para conversar com outro, da gente às vezes suportar a dor de ter um ente doente, né? Que eu falei, ó, ter um ente doente é mais difícil do que estar doente. Então eles estão do nosso lado e muitas vezes a gente nem percebe, mas eles estão do nosso lado por conta do tipo de conexão que a gente estabelece. E muitas vezes a gente pede, né, nesse sentido de oração, e não sabe nem o que está pedindo, né? A gente pede ali pelo restabelecimento daquele ente, a gente pede para ter força. E nesse sentido a gente é atendido, porque a gente não está pedindo para a gente, não está pedindo, eu quero ser bonita igual a Gisele Bündchen, eu quero ter dinheiro igual o Roberto Justus. Não é isso. Porque se isso for para mim, é até uma prova, Deus vai me dar essa prova da beleza, não da beleza normal, assim, né, da beleza extrema. Deus vai me dar a prova da riqueza extrema. Até porque ele não dá por dar, igual a gente está conversando, né? Ele dá o que precisamos. Então, se eu não estou precisando ser rico extremamente, não adianta eu ficar pedindo que eu não vou ganhar. Até porque, igual eu estou falando, não é tão bom assim, né? São tentações ainda que eu não estou preparada para lidar. Assim como a beleza extrema, como tudo assim, que é muito. Temos aí outras provas se a gente não tem nada disso. E por fim, né, se eu tô falando tanto assim de pedir a Deus, de pedir por outras pessoas, e quando eu falo assim, não, fulano é muito chato, não quero rezar para ele. Olha, negar uma prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência. Eu estou recusando a assistência de Deus. Porque quando eu me coloco ali numa situação de prece, eu estou sendo uma intermediária dele, quando eu estou fazendo a prece por outra coisa. Eu estou abrindo mão do bem que eu posso fazer. Aí vocês vão falar assim, mas para que eu vou fazer bem
por quem só me faz mal, até para desviar o nosso pensamento de vingança, né? Se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo uma prece, eu estou desviando um pensamento de vingança. Se eu tenho uma outra moça, uma outra mulher que quer ser minha rival, eu estou rezando para ela arranjar um marido bem bonito. Já estou desviando do mal. Se há um problema no trabalho, você fala, Deus dê cargo bom para ele. Ou seja, que ele melhore. Aí vou falar uma razão menos nobre, né? Melhore e vá para longe de mim. Mas tudo bem, isso aí Deus depois me corrige quanto a esse desejo. Mas estou dizendo aqui, eu não posso recusar prece para ninguém. Porque Deus já me coloca, já me pede no Evangelho para eu pagar o mal com o bem. Então eu só posso fazer a prece para o bem. Ou seja, quando eu recuso a prece, eu estou entrando numa baixa faixa vibratória. E isso não é perigoso para o outro, isso é perigoso para mim. Porque às vezes o outro pode estar numa condição espiritual melhor e estar blindado para aquele pedido negativo meu. E eu, a partir do momento que eu vibro contra o outro, sou eu que entro na faixa negativa. Ou seja, não posso recusar prece para ninguém. E se a pessoa me incomoda nessa encarnação, provavelmente viemos de um histórico aí de desavenças nessa ou em outras, ou nessa e outras, e que eu preciso reverter esse quadro. Ou seja, aí que eu preciso fazer prece mesmo. Não é? Em resumo, o que a gente se propõe com esse estudo? Pedir e obtereis aquilo que for necessário para nós. Não é tudo que eu pedir que eu vou obter da maneira que eu pedi, mas eu vou obter sempre aquilo que for necessário para a minha evolução. Justamente porque Deus é justo, único, amoroso e bom. Porque Ele me ama, Ele vai me dar aquilo que eu preciso. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Tenham uma boa noite. Fiquem em paz.